Hoje nós teremos aqui uma grande mestra, uma figura importantíssima da educação. E, aliás, eu preciso dizer aqui a vocês, fazer live com o professor, a gente tem que ter muito cuidado, porque quase todo o tempo é falando do currículo do professor. Olha só aqui, eu estou falando de Aline Oliveira Silva Rosário, conhecida assim muito carinhosamente como professora Aline, que ela é mestre em gestão e tecnologias aplicadas à educação pela Universidade do Estado da Bahia. Ela possui especialização em comunicação empresarial e marketing pela Faculdade de Economia do Estado da Bahia, especialização em metodologia do ensino superior pela Faculdade Integradas Alga Metin, graduação em administração também pela Metin, certificado de mérito acadêmico em administração, expedido pelo Conselho Regional de Administração, prêmio Destaque do Ano 2017, personalidade baiana na categoria aonde fala sobre educação. Atualmente é coordenadora professora. Olha, se a gente for falar aqui o currículo dela, eu vou deixar que ela mesmo venha e fale um pouquinho de quem é a Aline Rosário, essa grande mestra. A Aline tem uma particularidade, eu a conheci através do CRA, dar uma palestra na Unijorge, nas duas unidades, comércio e naquele momento eu acabei conhecendo, eu fiz esse trabalho pela Damicos, através de Fábio Rocha, meu grande parceiro, nós temos uma relação aí de trabalho, de amizade, de muitos anos, eu e Fábio, e foi através desse trabalho que eu a conheci. E, claro, fiquei encantado, não só pelo trabalho que ela faz na faculdade, como também pela forma que ela lida com a educação. Então, nas nossas lives, não poderíamos deixar de convidá-la para bater esse papo. Além do mais, ela é uma pessoa de um carisma enorme. E eu estou falando de Aline Rosário, ela já está aqui dividindo, compartilhando a tela comigo. Aline, eu estava lendo o seu currículo, mas quando eu cheguei na metade, meu condicionamento físico acabou, minha voz acabou. E aí eu sugiro que você fale aí o que é mais relevante, até porque as pessoas precisam saber o porquê que a Aline está aqui conosco, batendo esse papo e dando informação extremamente importante para todos os nossos seguidores, tanto os meus quanto os seus. Né? Então, quem é a Aline Rosário? Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. É sempre um prazer enorme falar de educação. Super feliz quando eu sou convidada para tratar sobre esse tema, porque eu sou apaixonada por educação. Acho que meu currículo se resume a isso aí. Paixão, paixão. Eu sou movimentada o tempo inteiro pela paixão que eu tenho por esse processo de transformação, porque eu acredito na educação como um processo de transformação e a gente precisa evoluir, a gente está aqui para evoluir e através da educação, que é a base para qualquer tipo de desenvolvimento, qualquer tipo de evolução. Então, acho que vamos resumir meu currículo por uma professora empreendedora, apaixonada pela educação, que quer transformar, que quer impactar vidas, que quer trazer essa motivação para todos que estão no ambiente acadêmico, para a gente trabalhar com vontade, trabalhar com prazer, porque o nosso papel, nossa missão é muito linda, é muito importante, que ela é gerar essa transformação aí na vida das pessoas. Eu tenho certeza que quem acompanha a educação, quem principalmente em administração e tem um envolvimento, você conhece seu trabalho, conhece sua trajetória. Mas não poderíamos deixar de iniciar batendo esse papo falando de pandemia. Um momento que nenhum de nós esperávamos, a grande maioria das instituições e das pessoas não estavam preparadas. Algumas instituições e professores que tinham uma estrutura melhor buscaram se aperfeiçoar mais rapidamente, puderam atuar e ter um retorno melhor. Outros ainda demoraram um pouquinho mais. E, claro, a gente também não pode negar que existem algumas instituições públicas, e aí a gente não está falando só de nível superior, a nível municipal e estadual, que os alunos estão sofrendo muito, os professores que nunca tinham trabalhado com nenhum tipo
de metodologia de ensino à distância sofreram muito. Fala um pouquinho desse seu momento boom. Hoje está tudo fechado, faculdade não está, precisa rapidamente criar estruturas para fazer uma relação de permanecer com o ensino à distância, né? Mesmo os cursos que eram presenciais, o MEC autorizou. Enfim, como foi o primeiro momento que passou na sua cabeça e as suas ações? Está sendo um momento difícil para todo mundo, para todos os professores. Mesmo nós que já estávamos, que já usávamos a tecnologia nas nossas aulas. Você falou meu currículo, eu fiz um mestrado em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, então eu já vinha trabalhando há algum tempo com tecnologia, mas a gente mudou completamente o modelo, sendo que o planejamento foi feito para o modelo presencial. E são modalidades muito distintas e que têm particularidades. A modalidade virtual, remota, estão chamando de várias coisas aí, né? Virtualização, ensino remoto. EAD é outra proposta, que já é uma outra modalidade. Mas, assim, capacitar os professores para viver esse momento foi fazendo e capacitando. Fazendo e já fazendo e capacitando, e sem planejamento. Então, quando não tem um planejamento, as ações ficam muito complicadas, porque a gente vai andando, resolvendo o problema, apagando incêndio, né? Então, e nós realmente não estávamos preparados. Aí você falando assim do ambiente da escola básica, né? Da educação básica. A educação básica não estava preparada, a educação superior também não estava preparada. Tanto do ponto de vista da infraestrutura, como do ponto de vista da inclusão digital, como do ponto de vista da capacitação dos professores para o uso dessas novas tecnologias no ambiente de sala de aula. Enfim, foram vários impasses, né? E aí, nesse processo, tendo que fazer educação para não parar, com exceção do público, que infelizmente está parado, é lamentável. Eu falo isso com tristeza, porque eu sou professora de uma universidade pública e até hoje a universidade está parada, porque não temos ainda condições de proporcionar esse ensino remoto, né? Por esses motivos. Alguns eu já citei aqui, a inclusão digital, a falta de acesso dos alunos à tecnologia, à internet, por exemplo, a falta de qualificação profissional dos professores, enfim, várias vertentes aí para a gente discutir. Já o ensino privado, pela questão de mercadológica mesmo, conseguir estar se adaptando, né? Mas no processo doloroso, porque são problemas sempre que estão tendo soluções não planejadas, então estão sendo validadas naquele momento. Não existiu protótipo, né? Ou a versão beta para ser validada. Já fazendo e colocando para as pessoas aí, para os estudantes. Então, estão validando cada dia uma nova ferramenta, um novo método. E quem tem filho, como eu tenho 2 aqui, a gente percebe a dificuldade que eles estão tendo também de adaptação. Então, os estudantes também estão com dificuldade de adaptação nesse novo modelo. Eles não conseguem se concentrar, ficar uma manhã inteira olhando para um computador, uma aula que é presencial, que está no formato presencial, mas está no ambiente virtual. Então, só isso aí já daria vários estudos para a gente, porque a questão da concentração da criança, a questão dela ficar muito tempo também com as vistas ali, usando as ferramentas, o computador, enfim, o celular, outras usam tablet, dispositivos pequenos para você ficar forçando. E aí existe também um estudo que já é comprovado de que cansa mais, o desgaste mental é maior utilizando essas ferramentas. Enfim, são várias coisas que estão acontecendo e que demonstrou o quanto o nosso sistema educacional é frágil, muito frágil. Você acredita que daqui para frente todo o ensino será híbrido? Eu acredito que o ensino híbrido ele é uma tendência, né? E que a pandemia acelerou.
ele já aconteceria, né? E eu acho que a pandemia traz essa aceleração da automação de vários processos, da utilização da robótica, da inteligência artificial, tem muita coisa acontecendo que já estava acontecendo, nós não estávamos talvez percebendo, mas já estava acontecendo, e agora com a pandemia houve uma aceleração, né, de tudo isso aí. Então eu acredito que a utilização dos recursos tecnológicos é irreversível para a sala de aula, até porque eles são mais atrativos, eles geram mais conectividade com o perfil do estudante que nós temos hoje em sala de aula. Agora a questão é a gente trabalhar com planejamento para saber como fazer o uso dessas ferramentas de forma a proporcionar uma aprendizagem mais significativa e sem desgaste, né? Sem desgaste para ambos os lados, nem para os alunos, nem para os professores, nem também para as instituições que estão tendo que se adaptar totalmente a esse novo cenário. Mas é uma tendência. O ensino híbrido, com certeza, vai continuar. Este ano, indiscutivelmente, vai deixar uma lacuna no que se refere ao aprendizado, né? Com exceção das pessoas que já faziam EAD, então teriam aquela estrutura ali já planejada e já era a expectativa, isso mesmo. Mas para quem fazia o presencial e teve que optar, esse ano vai ser deixar a desejar. Isso se recupera, é possível, existem métodos para que isso possa depois ter algum tipo de recuperação? Aí eu vou falar a minha percepção, tá? Mestre Átila. Tem uma questão aí que eu considero extremamente relevante para o ser humano conseguir se adaptar, que eu acho que é tudo um processo de adaptação. Então, para recuperar, também vai passar por um processo de adaptação. E que o primeiro ponto é a mentalidade, que eu acho que esse é o maior entrave nosso, né? A nossa mentalidade. A gente precisa ter uma mente aberta para o crescimento, saber que nós somos, nossa história foi construída em processos de adaptação, então nós somos capazes de gerar essa adaptação ao novo, de aprendermos de uma forma diferente, aprender de acordo com o que for necessário. Agora, depois da mentalidade, que é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que evoluir, a gente tem que ter um mindset mais de progressivo, de crescimento, tanto o aluno como o professor, como a sociedade como um todo. A gente precisa trabalhar muito essa questão do mindset para as mudanças que vão chegar, que não vai demorar, e tem muita coisa acontecendo, muita coisa vai acontecer de mudança daqui para frente. Então, primeira coisa é essa, a gente trabalhar a mentalidade. E especificamente em relação ao processo de aprendizagem, existem métodos. Então, assim, quando a gente trabalha no ambiente virtual, a gente consegue otimizar muito o tempo. A gente otimiza o tempo, a gente gera mais flexibilidade. Então, é possível, sim, recuperar. Agora, tem que planejar essa recuperação. Como é que ela vai ser? Como é que o aluno vai absorver aquele conteúdo que ele não viu? E aí gera um outro problema que nós temos também nesse sistema frágil de educação, que é o excesso de conteúdo, né? Também não, a gente não precisava ter tanto conteúdo, uma carga horária tão alta, quando o que nós precisamos aprender é aquilo que está de acordo com o nosso projeto de vida, de acordo com aquilo que eu quero para mim, para minha vida. Desde pequeno, a gente tem que trabalhar projeto de vida. Então, eu vou aprender para me desenvolver diante do meu projeto. Então, assim, tem essa questão do conteúdo também, é outro problema que a gente precisa resolver. Inclusive, isso está dando espaço para a educação não formal crescer absurdamente durante a pandemia, porque um curso, falando de ensino superior, um curso de 5 anos de engenharia está sendo feito no Vale do Silício em 4 meses, pela educação não formal. E trazendo muito mais desenvolvimento de competências para o mercado, de fato, para a atuação no mercado, do que um curso numa universidade que você fica 5 anos estudando. Então, tem muita coisa para a gente pensar no cenário da educação, para melhorar, para evoluir e para gerar essa transformação que nós precisamos. Precisamos, por exemplo, desenvolver as soft skills, essas competências que vão nos ajudar a passar por tudo isso, sem muito sofrimento, né? sem muita lamentação, sem muita reclamação,
e pensando sempre que nós vamos evoluir através dos problemas, estamos passando por um problema agora, quais são as ações estratégicas para eu passar por esse problema? Como é que eu evoluo e o que é que eu aprendo diante dessa situação? Então, desenvolver essas competências é super importante e ainda tem pouca coisa. Já teve uma revisão a revisão só não, né? A implantação da nova BNCC aí para a educação básica, que já vem trazendo essa contribuição de trabalhar essas competências tecnológicas, socioemocionais, comunicativas, mas a gente ainda emperra no excesso de conteúdo, que muitas vezes traz esse desgaste aí na aprendizagem, porque é muito conteúdo para pouco tempo, e o aluno gera uma ansiedade no aluno, porque ele precisa aprender aquilo tudo, o professor também tem que passar todo aquele conteúdo, e às vezes ele não consegue, e aí é um problema atrás do outro. Então, a gente tem realmente várias coisas, mas respondendo diretamente a sua pergunta, eu acredito que é possível, sim, a gente conseguir avançar em relação ao aprendizado, mas com planejamento. Bom, nós estamos falando hoje com a Aline Rosário, ela que é mestre em gestão e tecnologia aplicadas à educação, especialista em comunicação empresarial e marketing, especialista em metodologia do ensino superior, e ela é administradora e também ela tem uma vivência enorme na gestão da educação. E ela falou uma coisa bem interessante, que com relação à quantidade de conteúdo, e que essa quantidade de conteúdo poderia ser diminuído e direcionado para quem já tem algum tipo de direcionamento profissional. E aí, Aline, eu queria aproveitar a sua experiência, porque hoje muitos dos nossos amigos, né, isso em qualquer família, perderam seus empregos. Diversos profissionais, empreendedores, perderam as suas empresas. Eu tenho diversos amigos meus que fecharam, as empresas que não conseguiram. E, e aí essas pessoas estão aí disponíveis para o mercado. O que é que você sugere nesse momento de pandemia para esses profissionais, para que quando o mercado começar a aquecer, eles possam estar, no mínimo, mais preparados ou mais atentos? Qual é a sua sugestão aí para esse momento, né, entre pandemia e pós-pandemia? Eu venho falando em várias lives que o feito é melhor do que o perfeito. Então, a minha sugestão é que as pessoas não parem, mesmo que estejam desempregadas, estão em casa, mas não podem parar a atividade. Então, pensem o que eu posso fazer dentro de casa, como é que eu posso ganhar dinheiro dentro de casa, como é que eu me qualifico. Às vezes eu não estou pensando em ganhar dinheiro, mas eu quero aprender mais para estar mais qualificado para o cenário que vem por aí. Então, quais são os estudos, os cursos que eu posso estar fazendo durante a pandemia? O que eu estou assistindo é relevante? Por que eu estou assistindo isso? Acho que primeiro de tudo é pensar no seu propósito, né? O que você quer para você? Por que você está aqui? Por que você está vivendo o hoje? Por que você está passando por essa pandemia? Então, qual é a sua essência? É um momento também de autodescoberta, né? É um momento que a gente precisa se autoconhecer. Porque quando a gente se autoconhece, fica mais claro para a gente o caminho, como fazer. Então, é um momento de reflexão, é um momento de autoconhecimento, de procurar se desenvolver, tentando encontrar o seu propósito, qual é o meu objetivo, onde eu quero chegar, o que é que eu quero ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e começar a fazer para que as coisas aconteçam. Então, primeira coisa, pensar, né? Pensar qual é o meu propósito, definir isso, deixar bem claro. Depois, começar a ter ações, pensar nas ações para que eu consiga chegar onde eu quero. Então, nesse momento, quem está desempregado, como é que a internet está aí? Tem muita gente ganhando dinheiro na internet, está sendo uma oportunidade para muita gente. Então, como é que eu posso monetizar utilizando a internet? Ou como é que eu vou me qualificar durante esse cenário, durante esse momento,
para pós-pandemia eu estar preparado para as mudanças de mercado que vão surgir, muitas mudanças em todos os ambientes. Então eu sempre vejo assim, portas estão se fechando, mas outras estão se abrindo. E o meu lugar nisso tudo é perceber essa mudança, perceber essa transformação e ir me adaptando. Como é que eu vou me adaptar? Eu não vou me adaptar parada de braços cruzados, eu vou me adaptar fazendo, mesmo que não saia perfeito. Então, por exemplo, eu sou professora, já comecei a fazer vários projetos num ambiente virtual, porque a pandemia me proporcionou mais tempo para isso. Então, estou trabalhando a minha marca pessoal, a minha imagem, para trabalhar no ambiente virtual, que é o novo modelo, né? Não tem para onde correr. Então, eu não posso, quanto professora, hoje ficar procurando vínculo em instituições que estão só demitindo. Todo dia eu recebo notícias aqui de professores amigos que foram demitidos. O cenário está cada vez. Na verdade, as empresas, as instituições estão otimizando cada vez mais e o ambiente virtual gera essa otimização e muita gente perde emprego, ao mesmo tempo gera oportunidade para muita gente conhecer esse ambiente virtual, conhecer as ferramentas tecnológicas, conhecer as metodologias que podem ser utilizadas no ambiente virtual e se adaptando a esse novo modelo, entrar nesse ambiente virtual também e vai se adaptando, vai se qualificando e vai fazendo porque a gente aprende praticando. Então, a minha dica é essa, não parem, porque a mente vazia tem um ditado, né, que fala que a mente vazia é morada do cão. Não é bom parar. A gente tem que continuar ativo. Então, o que que eu posso fazer? O que que eu posso estudar? Como é que eu posso evoluir? Como é que eu posso trazer equilíbrio para mim, para o meu emocional, para o meu espírito? Trabalhar é, uma, é um tripé que eu falo para a gente se desenvolver, para desenvolver carreira e tudo mais. É corpo, mente e espírito. Como é que eu equilibro isso? O desenvolvimento do meu corpo, da minha física, a minha mente, para pensar coisas boas e trabalhar que eu sou capaz de fazer o que eu quiser, nós somos capazes de fazer. E o espírito, para a gente ter a tranquilidade, a paz, descobrir a nossa essência, o nosso propósito, para conseguir provocar essa transformação, né? Provocar esse cenário de adaptação e estarmos preparados para o que vier de problema. Olha, nós estamos aqui cheio, repleto de professores. Professor Diego Lins, professor Ricardo Carvalho, professor Carneiro, Aldemir, Anderson, Guilherme, Abraão, Mans, Carol, Evolução Judô, Everson Pereira, Jurandir, Eduardo Vicente, um monte de gente, um monte de gente mandando acenando, mandando um abraço, dizendo que está adorando, fazendo colocações importantes aqui. Enfim, não podemos negar também que neste período de pandemia estão filhos, marido, esposa, cachorro, gato, ou seja, o vizinho fazendo barulho. Como é possível trabalhar? Como é possível estudar? Como é possível ficar 4 meses? Olha, é bastante tempo, né? Ficar ali e, além do mais, ainda todas as preocupações, né? Porque, naturalmente, né? Alguns perderam emprego, outros estão trabalhando home office e não sabem até quando estarão, enfim. Dê aí algumas dicas para todos nós podermos trabalhar aí com sanidade dentro de casa diante de tantas demandas. Eu acho que eu sou suspeita para falar, porque, sinceramente, para mim está sendo uma experiência maravilhosa. Eu estou dentro de casa. A primeira coisa que eu fiz foi adaptar um espaço para o trabalho. Então, eu tenho que ter um espaço para eu me concentrar. Se realmente ficar passando cachorro, eu também tenho um cachorro. Eu sou dona de casa, tenho 2 filhos, tenho um marido. Tenho uma casa de 3 níveis aqui para cuidar, sem empregada, sem faxineira, sem cozinheira, sem ninguém trabalhando. E assim, tá acontecendo e tá dando certo. Colaboração, vou dizer algumas palavrinhas chaves, né? Colaboração, trazer a família para ajudar todo mundo.
procurar esse ambiente, fechar onde você estiver, onde na sua casa, procurar um ambiente realmente mais reservado, que você consiga fechar. Pode ser um quarto, pode ser qualquer espaço que você consiga fechar para você se concentrar e estabelecer esses horários, né? Os horários, tem um horário que eu paro para ir fazer o almoço, tem um horário que eu paro para ir lavar uma roupa, tem um horário que eu paro, eu tenho meus horários para fazer as coisas da casa, tenho um horário para estudar com meus filhos, minha menina faz prova, quer estudar comigo, tem que ter o horário dela. Tem o horário do marido, tem o horário de trabalhar, tem o horário de dar aula, tem o horário de produzir. Então, assim, é a questão de planejamento do nosso tempo, né? A gente tem que saber administrar o tempo, porque quando a gente consegue fazer esse planejamento, estabelecer quais são as metas do dia, eu faço isso todos os dias, tem ferramentas que nos ajudam. O Trello é uma ferramenta poderosíssima para a gente colocar tudo o que precisa ser feito, porque isso pode ser. Tem gente que negligencia, acha que é bobagem, mas escrever, fazer planejamento é muito importante. Então, escrever o que eu tenho para fazer, que aí eu vou evoluindo, eu vou ticando aquilo que eu já fiz e vou percebendo quanto eu produzi, porque às vezes você produz e nem percebe. Então, a ferramenta de saber planejar é extremamente importante. Você vai percebendo quanto você vai produzindo e vai fazendo novos planejamentos, vai te alertando o que é que você tem para fazer naquele dia, naquela semana. Enfim, eu acho que um dos segredos é esse, saber planejar. E o tripé que eu já mencionei, né? Que é também tentar viver em equilíbrio, em paz, tentar trazer esse equilíbrio aí entre a mente para pensar coisa boa, para não ficar pensando em bobagem, para não se desvalorizar. Enfim, trazer esse equilíbrio para a mente. Eu estudo muito mesmo, não é fácil, né? São testes diários, todos os dias a gente tem que praticar essa questão da meditação, da concentração. Eu acredito que desenvolver a espiritualidade é muito importante. Então, não estou falando de nenhuma religião, estou falando de uma inteligência espiritual que nós precisamos ter também para ter essa essência e para conhecermos quem nós somos mesmo, que é a nossa essência, e ter essa tranquilidade para fazer as coisas acontecerem. E atividade física, não deixo de fazer todos os dias, cada um dentro do seu espaço, dentro das suas limitações. Eu cheguei até a baixar um aplicativo chamado Nike Training. E ali ele vai me dizendo o que é que dá para fazer, porque às vezes a coluna dói, a gente fica muito tempo em computador, né? E aí começa a reclamar pescoço, começa a reclamar braço. Eu vou no Nike Training, me diz que eu tenho que fazer para alongar, e eu alongo, paro para alongar, depois continuo trabalhando. E é isso que o professor Abrão está falando aí, a otimização de tempo, de recurso, porque também tem muita gente aí com pouco recurso durante esse período. Tem que também otimizar os recursos para a gente conseguir passar por essa fase. Tudo passa, vai passar. De repente, a gente pode passar até por outras pandemias também. A gente não sabe o que tem por vir. O que a gente sabe é que a gente tem que ver o hoje e que o amanhã se faz do hoje. Então, o hoje é importante. A gente precisa dar mais valor ao hoje, viver intensamente o hoje, fazer o que tem que ser feito, não ficar procrastinando. E as coisas vão acontecendo. E eu também acredito na lei da atração, né? Você vai colaborando, você vai se ajudando, vai ajudando os colegas e as coisas vão acontecendo de forma mais tranquila na sua vida. Você também é especialista em tecnologias para a educação. E recentemente eu assisti uma matéria, eu não sei se eu assisti ou se eu li, eu acho que eu assisti, que foi uma cidade que estava utilizando a rádio como método de ensino, já que as pessoas lá não tinham acesso à internet e também era uma população mais simples, mas o rádio todo mundo tinha. Se eu não me engano, era uma região rural. E aí, em plena era da tecnologia, voltamos a assistir pela televisão aulas, pela rádio aulas. Ou seja, na verdade, quando se quer ensinar, quando se tem vontade, quando se coloca isso como meta, não importa a metodologia, tudo é possível, principalmente quem tem acesso
mais fácil as tecnologias. Inclusive, a rádio já foi uma tecnologia exponencial, né? Em algum momento foi uma inovação, foi disruptivo, e hoje, por exemplo, por falta do acesso à internet, a gente precisa voltar e utilizar rádio, televisão. Eu também li que alguns lugares estão fazendo aí parcerias com redes de emissoras para fazer educação, porque é isso que eu falo do fazer. O que a gente não pode é parar. Então, utilizando o recurso que der, se tiver que ser rádio, vai ser, se tiver que ser televisão, vai ser, mas nós não podemos parar. E em relação a esse avanço tecnológico, tem muita coisa acontecendo. Hoje a gente fala de personalização da educação, utilizando plataformas adaptativas. Nós utilizamos hoje vários recursos tecnológicos na educação, gamificados, realidade virtual, realidade aumentada. Hoje o professor entra no Google Expedition, por exemplo, e faz o aluno entrar em um coliseu, num ambiente, vai estudar história e vai ver o corpo humano por dentro, enfim. Tem muita coisa boa, né, que eu acho que vai contribuir, mas também precisamos passar por esse momento de retrocesso, né, de voltar, porque as coisas estão evoluindo muito rápido, então às vezes a gente tem que dar uma freada. E eu não desconsidero nenhuma tecnologia toda, inclusive o livro é uma outra tecnologia que também não pode ser desconsiderada nesse momento. Então, se a condição é através de rádio, mas que seja feita a educação através do rádio, através da televisão, mas que a gente não pare a educação. Eu estou quase fazendo um apelo aqui, porque eu estou super incomodada com o ensino público parado há quantos meses, gente? Desde março que nós estamos sem aula. Então, não dá para ficar assim. Precisamos pensar realmente qual é a melhor estratégia, quais são os recursos que nós temos, resolver o problema da inclusão digital urgente, porque está chegando uma tecnologia chamada tecnologia 5G. Ela já está em fase de testes aí. O ar vai chegar através a internet vai chegar através do ar. A gente vai respirar a internet. Então, isso tudo vai acontecer. Acredito que o acesso à internet vai ser mais democrático mais para frente aí. Mas o que tem para hoje é isso, é o que nós temos, é os recursos que nós temos, e nós não podemos parar. Precisamos continuar a educação através de qualquer tipo de tecnologia. E nós estamos falando aqui da capital, né? Nós sabemos que o Brasil é muito grande e que tem cidades extremamente pequenas e deficientes em diversos aspectos. E essas pessoas é que estão sofrendo muito mais, porque literalmente eles não têm acesso a quase nada, né? Eu recentemente estava discutindo aqui, falando sobre esporte, lazer em Salvador, que nós chegamos ao cúmulo de pessoas aqui em Salvador que nunca molharam o pé no mar. Ou seja, é inacreditável que alguém mora em Salvador, numa baía, e que nunca tenha ido à praia molhar o pé, porque vive à margem. Da mesma forma que a gente está falando de esporte e lazer, a gente pode falar da educação. Né? Ou seja, a gente tem muita gente que vive à margem e que não tem oportunidade e que se imagina que os filhos possivelmente vai ter, mas que também tem tanta dificuldade para que esse menino consiga uma vaga perto de casa para não pegar um ônibus, que tenha o estímulo de concluir com uma qualidade para que ele possa fazer um bom Enem. Ou seja, são tantas questões que envolvem a educação que não é só o ensino, mas são diversos. Ou seja, poderíamos aqui passar o dia falando de diversos aspectos que parece que estão ali para atrapalhar a educação. É incrível como a educação ainda, por mais que todos os políticos em todas as eleições falem saúde, de educação, mas a gente vê muito pouca ação. Ainda o Brasil tem a condição de se tornar primeiro mundo na educação? E eu vou te dizer o porquê eu estou te fazendo essa pergunta. Temos o melhor governador do Brasil,
temos o melhor prefeito do Brasil e não temos a melhor educação do Brasil. Então, alguma coisa está errada, algum tipo de visão está equivocado, porque se saúde e educação para todos nós precisa ser prioridade e os nossos governantes são os melhores, ou seja, então estamos muito aquém do que precisamos. É verdade. E me entristece, né? Porque eu penso que a base de qualquer desenvolvimento é a educação. E, infelizmente, não é priorizada no nosso país. Então, a gente percebe lugares relevantes que têm uma boa avaliação na educação do ponto de vista mundial, né? Em nível mundial, como Finlândia, como China, como Suécia, enfim, lugares que apostaram na educação. E todos os outros desenvolvimentos, chegou o desenvolvimento econômico, chegou o desenvolvimento social, chegaram tudo, mas com a base no desenvolvimento da educação. E esse é o grande problema no nosso país, bem expressado ultimamente, que a gente não consegue nem um ministro de educação para firmar aí, diante do momento como nós estamos vivendo hoje, que é um momento de transformação muito forte na educação. Nós não conseguimos, nós temos esse impasse aí com o ministro, com o Ministério que não está evoluindo, que não consegue permanecer ninguém, enfim. E era um momento de estarmos traçando várias medidas, não só na saúde também, mas também na educação, que está passando por um momento muito difícil. Então, isso aí já demonstra um pouco, né, nosso descrédito e educação, não sei por que não é atrativo para os governantes. Às vezes eu me questiono, gente, porque acho que todo mundo sabe que a base para tudo é educação. A educação é que vai resolver o problema da discriminação, é a educação que vai resolver o problema de infraestrutura, de renda, de geração de emprego, enfim. Mas não existe esse olhar, né? Não existe as ações que você falou. As ações necessárias não acontecem. Então, é triste, mas eu não fico nunca desmotivada, né? Eu acho que eu, professora Aline, faço o meu papel, os meus colegas também estão fazendo os deles, e a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha e a gente vai mudando a educação. Recentemente, eu abri uma comunidade chamada Lifelong Learning, que é um time para professores estarem sempre se capacitando e a gente está ajudando um ao outro, né? E, de repente, apareceu gente de Angola, de Cabo Verde, dos Estados Unidos, Califórnia, todo mundo interessado em participar e já estão participando desse time. Então, você percebe assim, a carência, né? E a colaboração. Então, assim, o papel de formiguinha, eu vou fazendo o meu aqui, já estou tecendo algumas teias com a África, com os Estados Unidos, e vamos fazendo a nossa parte. E acredito que a gente vai ter fruto, vai ter transformação através dessas ações isoladas. Então, eu tenho a minha visão otimista nesse aspecto, né? Já que a mudança não chega de cima para baixo, a gente transforma de baixo para cima, mas ela precisa acontecer. Eu vejo muitas críticas com relação ao ensino superior, né, em diversos aspectos, né, muitas críticas. Eu vejo também que as pessoas não criticando ou não sendo firme nas colocações e nas próprias críticas quando se fala da educação básica. Desde 88, a educação básica é de responsabilidade das prefeituras e do Estado. E aí, mas todo mundo só reclama do ensino superior, que não dá acessibilidade, que não dá. E as pessoas não lutam. Quando eu falo as pessoas, não somos nós, professores, que fazemos isso o dia todo, o tempo todo. Nosso pensamento é só fazer com que aquele aluno tenha a oportunidade de aprender. Mas, assim, os governantes, que é a responsabilidade deles, sabe, se preocupam mais no índice que vai ser apresentado de reprovação do que realmente no aprendizado. E essa sincronicidade entre o ensino básico e o ensino superior é fundamental
para que a pessoa possa ter uma oportunidade diferenciada. Você acha que isso é possível, fazer essa união? Com certeza. Eu sou a pessoa mais otimista que você vai conversar sobre educação. Eu penso que tem sempre uma solução para tudo. Nós precisamos conectar, sim, a educação básica com a educação superior, com a educação profissional. E esse olhar para a educação básica é extremamente importante, porque para você chegar lá na frente, você tem que ter uma caminhada boa. Né? Você tem que ir bem aqui na base, na educação básica, para você conseguir avançar. Senão você fica emperrado na educação básica. Por que o índice de evasão na educação básica é alto? São questionamentos que a gente tem que fazer, perguntas que a gente tem que fazer para pensar nas soluções. Então, por que o índice é alto? Por que a desmotivação aumenta quando o estudante chega no 9º ano do ensino fundamental, porque ele se desmotiva mais naquele momento? Enfim, pensar por que isso está acontecendo, por que não está conectando, por que muitos não concluem a educação básica, por que muitos não conseguem chegar no ensino superior. Como é que a gente faz para fazer esse vínculo, essa conexão entre o ensino básico e o ensino superior? Enfim, é um problema geral, né? É o que eu falo do sistema frágil, o sistema super frágil. Ontem eu cheguei até a falar falido, mas não é bem falido, né? É um sistema que está fragilizado e que a gente precisa criar o que não é frágil, né? Um sistema que não seja frágil, um sistema antifrágil, para passar por isso aí. E, sobretudo, começando pelas ações da educação básica, porque eu não vou chegar no ensino superior se eu não fizer uma boa educação básica. Então, pensar nas ações para a educação básica, pensar no que esse menino, essa criança precisa aprender para se construir um cidadão honesto, ético, com os valores morais necessários para ele tomar as decisões, com forte, com planejamento, com saúde, porque é outro problema que a gente tem hoje, né? Não tem uma educação alimentar, não existe na educação básica essa abordagem, só de forma transversal, a educação ambiental, a educação alimentar, a educação financeira, tudo isso que influencia depois na vida adulta, a educação de saber, eu estava conversando ontem com meu marido sobre isso, a gente precisa conhecer os nossos regulamentos, nosso regime, porque a gente precisa saber como agir. Enfim, essas coisas não são abordadas na educação básica de forma significativa. Então, como é que a gente pode trazer tudo isso de forma significativa para a gente conseguir construir esse cidadão que a gente precisa para mudar a sociedade, para trazer desenvolvimento, para trazer transformação? Eu estou vendo aqui a Cíntia, da Wecaptec, participando da live. Ela está lá no Vale do Silício. Um forte abraço. Está aqui participando. Ela tem um projeto lindo chamado Micromundo. Trabalha com ciências naturais, então tem um microscópiozinho de papel para trazer acesso. Eles pensaram nessa solução porque o microscópio é um aparelho caro, né, para as escolas manterem, enfim, para o aluno ter acesso. E aí pensaram numa solução feita com papel, que tem um resultado maravilhoso e está transformando aí a visão dos alunos para esse micromundo. Enfim, meus parabéns pelo projeto, Cíntia. Sou sua fã. Amanhã a gente vai estar junta numa live às 17 horas para trazer mais esse mundo aí, falar mais sobre o micromundo. Professor Felipe, que também está transformando a educação lá em Minas Gerais, está aqui com a gente. Forte abraço. E eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Átila, mas são assim, você me faz questionamentos e eu também transfiro alguns questionamentos, porque a gente não tem solução para tudo hoje, né? Hoje nós não temos, agora a gente tem que... são com esses questionamentos que nós vamos pensando nas ações e vamos transformando. Então, a Cíntia está lá no Vale do Silício, levando o microscópio aí de papel, que chama Foldscope, para o mundo inteiro. Eu acho que são mais de 140 países que eles já estão inseridos, levando essa abordagem, né, significativa de aprendizagem, de vivência para os alunos, de experimentação. Cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir proporcionar essa mudança que a gente precisa urgente. E você, por diversas vezes, falou que é extremamente otimista, e eu sei disso, porque convivi com você, embora pouco, mas a gente teve uma relação, uma aproximação,
E o que você diria para o aluno, né, da educação básica que está em casa? Qual é a sua palavra de amor, de mãe, de professora, de, de colaboradora? O que você diria para ele nesse momento de pandemia e de isolamento? Eu vou dizer para o aluno, vou dizer para o pai, para a mãe, que também está passando por uma situação difícil, né? Porque estão aí com os filhos em casa, enfim, tendo que ajudar nesse processo educativo, tendo que fazer muita coisa. Tem uma palavrinha que é um segredo que eu acho que a gente vai mudar quando a gente desenvolver, é a empatia. Vamos, estudante, pensar no outro, como você pode agir, pensando que todos nós estamos passando por problemas, os seus professores estão passando por dificuldade de adaptação, a sua escola às vezes não tem a infraestrutura para passar pelo que está passando, seus pais estão aí tentando ajudar, mas também às vezes não tem as ferramentas, não tem os recursos, não tem o conhecimento, não tem a habilidade. Enfim, vamos desenvolver a empatia e vamos buscar soluções. Enquanto estudante, se está parado, procura diante do acesso que você tiver, livro, internet, o que você tiver de acesso, procure estudar em casa. Tem Enem, o Enem vai acontecer e tem alunos na escola pública sem aula. Então, procura como eu posso estudar, o que eu posso fazer. A gente viu já algumas vezes cenas de pessoas que por conta da aula online e não tem internet em casa, saiu pela rua, ficou em praça que tinha Wi-Fi para ter acesso à aula. Enfim, são ações que a gente precisa pensar. Então, eu falo para o estudante também, não fique parado. Busque conhecimento, busque informação. Informação hoje está muito fácil. É bem diferente da época que eu fiz a educação básica, que a gente ia para a Biblioteca Central, lá no centro de Salvador, passar a tarde inteira procurando livros. E às vezes as páginas do livro que eu queria estavam rasgadas, não tinha aquela página, enfim, era uma dificuldade para esse acesso ao conhecimento. E hoje vocês têm muitas facilidades em relação a essa construção de conhecimento por meio da internet, né? Da internet, da televisão, do rádio, tudo hoje é informação. Então, busquem conhecimento, desenvolvam a empatia, porque todos nós estamos passando por um momento diferente, muita gente com problema, muita gente que não estava com o emocional preparado para passar pelo que está passando. Então, vamos buscar empatia e não vamos paralisar. Busque o conhecimento, porque através de um celular vocês já podem ter acesso a muitas informações. Nós estamos falando com a Aline Rosário e muita gente aqui nos assistindo, doutor Michel Torres, Diego Silva, essa fera do judô, um abraço grande, Apolo também está aqui conosco, Felipe está aqui, professora Miriam está aqui também, Mai, ó, Maisa, ela é especialista em redes sociais, está aqui também conosco. Sidney está aqui, Josué, olha um monte de gente. Clécio está aqui conosco, professor Cláudio Ribeiro, olha uma galera, muito obrigado aqui por vocês estarem aqui. Bom, Anderson também, Rosário está aqui, um grande abraço a todos. Temos 8 minutos, né, e quero dar aí as suas palavras finais, mas antes queria lhe agradecer imensamente por você ter aceito o convite, por você ter batido esse papo. Conversar com você é sempre muito agradável, porque nós unimos diversas coisas que, na minha concepção, são fundamentais. Uma é uma vivência acadêmica que nos dá uma base, outra é uma vivência do processo de trabalho que referencia uma relação muito importante em união com a vida acadêmica e o seu otimismo, que juntando tudo isso faz com que a gente olhe para o futuro, que a gente se dedique, que faça com que a gente vale a pena para nós nos dedicarmos hoje, porque entendemos que amanhã estaremos numa situação
melhor. Um beijo no seu coração, agradecidíssimo. Quero dar as suas palavras finais para você dar um beijo aí em todo mundo que está aqui compartilhando a nossa audiência. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra, né? Venho acompanhando o seu trabalho, você também é outro mobilizador aí, transformador. Dentro das suas áreas de atuação, você tem trabalhos super relevantes, então parabéns. Acho que a transformação nós podemos fazer, cada um na sua área, desenvolvendo o seu trabalho com vontade, com paixão, que eu acho que faz toda a diferença, né? A gente ser apaixonado pelo que faz, acreditar que nós somos capazes. E a mensagem é essa: é o momento que a gente, de pandemia, de isolamento social, mas isso não quer dizer que a gente precisa, que a gente pode parar, a gente não pode parar. Vamos continuar produzindo, pensando em soluções e verificando as oportunidades, porque estão surgindo muitas oportunidades. Vamos nos adaptar a esse novo cenário, vamos buscar essas oportunidades e agir para a transformação acontecer. Então, eu fecho com essa frase: o feito é melhor do que o perfeito. E hoje nós falamos com a Aline Rosário, essa grande figura, essa mestra da educação, que vem nos acompanhando e colaborando há muitos anos com a educação do Estado. Aline, beijo no seu coração, beijo para toda a sua família. Em breve estaremos juntos, nos abraçando, nos beijando, porque esse isolamento vai acabar e nós que somos baianos e que adoramos o contato físico no aspecto da proximidade, isso tudo vai passar e a gente vai dar muita risada e contar aos nossos filhos aí sobre isso. Beijo grande e até a próxima. Hoje nós falamos com a Aline, essa grande... September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah.